Olá pessoal, tudo bem? Daremos sequência hoje à nossa aula sobre cálculo 2. Bom, vamos definir primeiro o que são as somas de rima. Vamos iniciar esse estudo através de o que é essa notação sigma, que ela é normalmente utilizada nessas somas. Bom, a notação sigma ela permite a gente expressar uma grande soma de uma forma compacta. Então, nesse exemplo aqui, a gente está fazendo o somatório dos termos A, K, onde o K varia de 1 até N. Então, nessa notação sigma, a expressão que vai ser somada, ela está aqui na frente, e esses números que aparecem aqui embaixo e aqui em cima são os limitantes. Então, veja que a gente vai pegar o K igual a 1 e vai levar esse K de 1 em 1 até N. E quem é o K nesse caso? O K é o índice aqui do A. Então, o que a gente vai fazer é somar o A1, A2, A3, mais A4, mais assim por diante, até o AN. Aqui alguns exemplos. Então, no primeiro passo aqui, no primeiro exemplo, eu quero fazer o somatório dos termos K, onde o K varia de 1 até 5. Então, o que eu vou fazer é somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Essa aqui é a soma escrita que eu peguei a partir da notação sigma. E o valor da soma, no caso, 15, né? Só somar os termos. O segundo exemplo, eu quero somar o menos 1 elevado a k vezes k, onde o k varia de 1 até 3. Então, o que eu vou fazer? Pegar isso aqui para k igual a 1, vai ficar menos 1 elevado a 1 vezes 1, mais essa expressão para k igual a 2, então fica menos 1 elevado a 2 vezes 2, e mais o último aqui, né, já que para no 3, menos 1 elevado a 3 vezes 3. Então, calculo cada potência dessa em multiplicação, e no fim vai ter essa expressão, que no caso vai dar menos 2. Terceiro exemplo, eu quero somar essa expressão k sobre k mais 1, onde o k varia de 1 até 2. Então, vou pegar essa expressão para k igual a 1, que fica 1 mais 1 sobre 1, e somar com essa expressão para k igual a 2. Então, 2 mais 2 sobre 1, que fazendo as somas dá 7 sextos. E o último exemplo, eu quero pegar a expressão, o somatório de k ao quadrado sobre k menos 1, com o k indo de 4 até 5. Então, veja que não precisa partir do 1, né? Basta escrever o limitante aqui. No caso, o menor termo é o 4 e o maior o 5. Então, é só o 4 e o 5 mesmo. Vai ficar 4 ao quadrado sobre 4 menos 1, mais 5 ao quadrado sobre 5 menos 1. 139 dozeavos. Bom, dando sequência aqui no que é a soma de rima, vamos ver agora uma outra informação importante. Seja uma função contínua, arbitrária f de x definida em um intervalo fechado AB. Dividimos o intervalo AB em n subintervalos e escolhemos n menos 1 pontos. Então, dentro do intervalo AB, eu quero dividi-lo em n intervalos. Então, vou pegar aqui dentro n menos 1 pontos para ter os n intervalos. Então, como vai ficar a... Vou pegar aqui os termos x1, x2, x3, até o xn menos 1, visto que eu quero n menos 1 pontos. E a condição necessária aqui é que esses x estejam entre A e B, sendo que o A é menor que o x1, que por sua vez é menor que o x2, menor que o x3, menor que o xn menos 1 e o xn menos 1 menor que B. Então, vou pegar esses termos em ordem crescente. Daí, para facilitar um pouquinho, já que eu estou pegando a partir do x1 até o xn menos 1, eu vou chamar o A de x0 e o B de xn, que aí fica um pouco melhor para a nossa notação. Então, para tornar a notação coerente, denotamos A por x0 e B por xn, e a gente vai ter o conjunto de pontos P, que vai do x0 até o xn. E esse conjunto de pontos P, ele é chamado de partição
de AB, porque ele está dividindo o intervalo AB em vários pequenos subintervalos. Então, esses n subintervalos, eles serão os seguintes. O primeiro de x0 até x1, o segundo de x1 até x2, o terceiro de x2 até x3. Eu estou tendo vários pedacinhos do intervalo. Até o último, xn-1 até xn. Aqui, pegando um subintervalo típico, né, no meio desses aí, eu vou chamar de xk-1, xk. E ele vai ser o késimo subintervalo de P. Então, a gente vai ter aqui o primeiro subintervalo, o segundo subintervalo, o terceiro, o quarto, assim por diante. E no meio aqui, um késimo subintervalo. E o último é o enésimo subintervalo, que vai até o xn. O comprimento desse késimo subintervalo, ele é a diferença entre xk menos o xk menos 1. Sei lá, um exemplo numérico aqui, se eu pegasse um 3 e um 4, o tamanho desse subintervalo é 4 menos 3, que é 1, não é? A distância aí entre esses dois pontos. Em cada subintervalo desse, no meio de cada... Não exatamente no meio, mas no subintervalo, em cada um deles eu vou pegar um número, C. E eu vou ter o C1, C2, C3. No késimo subintervalo, eu vou ter o termo CK. E no último subintervalo, no enésimo, eu vou ter o CN, né? Então, eu vou ter o C1, C2, C3. Esses Cs, eles representam um ponto em cada subintervalo desse. Depois, a gente vai construir um retângulo em cada subintervalo desse, com a base no eixo X, onde esse ΔXK vai representar a base. Ou seja, todo subintervalo ali, ele vai ser a base do retângulo. E eu quero que esse retângulo vá até a função que eu estiver trabalhando. Então, ele vai tocar a curva, né, da função no ponto f de CK. Então, em cada subintervalo, eu tomo um valor C, vou construir um retângulo em cada subintervalo desse, e esse retângulo ele vai, né, até a curva, ao qual eu quero calcular essas somas de rima. Aqui tem um exemplo, uma curva assim, bem aleatória aqui, né? E observe que eu peguei aqui o ponto A, indo até o ponto B, dividi esse ponto A em vários subintervalos, então eu tenho aqui o meu x1, x2, x3, assim por diante. Em cada intervalo desse, peraí que o ponto A ele é aqui, ó, né? Que aqui já é o meu C1. O ponto A está em algum lugar aqui antes. Poderia ser aqui no zero. Então, a ideia aqui é a seguinte. Eu dividi o intervalo que vai de A até B em vários subintervalos. E esses subintervalos estão destacados aqui pelos x. Então, tem aqui o x1, então eu vou ter o primeiro subintervalo aqui. Aí tem aqui o x2, então tem aqui o segundo subintervalo. Seria aqui o x3, tal. Aqui eu vou ter o xk-1 e o xk. E os últimos aqui, o xn-1 e o xn. Então, eu peguei, né, são vários subintervalos consecutivos. Em cada subintervalo desse, e observe que, nesse momento, os subintervalos eles têm tamanhos diferentes. Veja que o primeiro ele vem daqui até aqui, o intervalo 1, mas já o segundo intervalo ele começa aqui e vem só até aqui. Então, está um tamanho menor. Mas isso aí não é uma restrição, não. Em cada subintervalo desse, a gente está pegando um ponto C. Então, um ponto C, aqui outro, aqui outro. E a ideia é pegar em cada subintervalo desse um retângulo. A gente vai construir um retângulo que ele vai até a partir do ponto C aqui, ó, até a curva. Então, o segundo, do x1 até o x2, toma um ponto C entre o x1 e o x2 e constrói um retângulo onde a base do retângulo é esse subintervalo, x2 menos x1, e a altura do retângulo vai ser o f do C, que eu estou pegando aqui. Então, vai estar lá na curva, aqui embaixo. E com isso, a gente tem esse retângulo.
Eu vou mostrar um pouco melhor no GeoGebra um exemplo que eu acho que vai facilitar. Então, assim, a gente vai calcular a área de cada um desses retângulos. E como que a gente calcula essa área? É base vezes altura, né? Um retângulo, então a área é o ΔX. Então, no caso do intervalo do xk, vai ser o ΔXk vezes o f de c, que é a altura do retângulo, que é o ponto que vai levar esse retângulo até a curva da função. E, por fim, o que a gente vai fazer no final é a soma de todos esses retângulos. E então, vou pegar aqui o produto do f de ck, que é a altura do retângulo, vezes o ΔXk, que é a base do retângulo, e vou somar a área de todos, onde o k vai de 1 até n, já que eu estou pegando n subintervalos. Bom, essa soma ela depende da partição e da escolha dos números c. E isso vai definir para mim uma soma de Riemann para f no intervalo AB. Detalhe, essa partição aqui, ele é aquele conjunto de pontos no qual eu dividi o intervalo AB. Então, por exemplo, bem aleatório aqui, do 0 até o 2. Eu poderia pegar uma partição colocando apenas o 1 aqui no meio, ou poderia colocar 3 pontos aqui no meio, ou poderia colocar um monte de pontos aqui no meio. Então, não tem esse limitante. Mas a gente vai ver mais para frente que quanto mais pontos eu pegar, mais preciso vai ficar. E agora eu vou mostrar o exemplo no GeoGebra. Bom, aqui nós temos um exemplo que seria a função x menos 2 ao quadrado mais 1. E a gente vai estar olhando aqui com as somas de Riemann, como calcular pelo menos uma aproximação para a parte da função que está abaixo do eixo x, entre, nesse exemplo aqui, o 0 e o 4. Então, aqui eu fiz o seguinte, peguei esse intervalo de 0 a 4, dividi em 12 subintervalos e peguei em cada subintervalo desse um ponto. Então, esses pontinhos aqui no meio, eles representam para mim os c's. Então, eu teria aqui o x0 sendo o 0, aí tem o x1, o x2, até o último seria o 4. Dividi isso em pequenos subintervalos, peguei um ponto aqui no meio, nesse caso aqui, nessa construção, está sendo o ponto médio, mas não precisa ser necessariamente o ponto médio, né? Então, como eu fiz um número grande aqui de subintervalos, né, 12, não diria tão grande, mas tá bom. A área obtida pela soma desses retângulos, ela vai estar um valor muito próximo da área real da curva que está abaixo do eixo x, entre o eixo x e a curva, nesse intervalo de 0 a 4. Detalhe, quando eu somo os retângulos, a área do retângulo, a gente observa que ficou faltando um pedacinho da área aqui em cima, mas está sobrando um pedacinho da área do retângulo aqui de fora. Então, na hora que a gente faz esse somatório, meio que uma coisa compensa de leve a outra. Eu falo de leve porque, para a gente ter a soma realmente exata, eu precisaria de que esse intervalo ΔX, ou seja, entre dois pontinhos consecutivos, fosse realmente muito menor, cada vez mais próximo de zero. Então, se eu pegar a área de cada retângulo desse e somar, eu vou obter um valor aproximado do que representa realmente a área que está entre a curva x ao quadrado e o eixo x. Vou mostrar outro exemplo agora, que talvez dê para visualizar um pouco melhor essa diferença. Nesse outro exemplo, eu peguei uma curva assim, meio aleatória, x à quarta, menos 2x ao quadrado, menos 2x ao cubo, mais x ao quadrado, menos x mais 2. E nela, eu quero que a gente utilize essas somas de Riemann para obter a área entre o 0 e o 2. Então, vou fazer aqui, vou construir o ponto 0 e no x igual a 2. 2 e 0. Tem uma ferramenta que foi
né, construída, não é do próprio GeoGebra, que ela permite dividir esse intervalo AB em alguns subintervalos. Então, eu criei esse ponto N aqui, que ele varia de 1, seria nenhum ponto aqui no meio, né, um único subintervalo, que é o próprio intervalo AB, a 12. Então, veja que eu posso dividir, né, de diversas formas. Vou pegar aqui, primeiramente, para n igual a 2. E vou construir os retângulos abaixo da figura. Então, eu teria o seguinte. Um ponto qualquer aqui no meio, não precisa ser o ponto médio. E outro aqui. Dessa forma, aparentemente, não ficou tão legal eu obter as áreas, porque eu posso variar muito as áreas desses retângulos nesse intervalo AB. Tomando pontos mais próximos do A ou do B, o retângulo está ficando menor ou maior, então está tendo uma discrepância muito grande nos valores obtidos para falar que é uma aproximação razoável para a área. Então, desse jeito, não ficou tão legal. Só mostrando certinho o que eu quero calcular, seria o seguinte. Aqui no 2 e aqui no 0. O que eu quero, na verdade, é obter a área aqui, ó, desse polígono. Pelo menos eu vou fazer uma aproximação, não vai ficar perfeito, mas ele vai indicar para mim, buscando cada vez mais próximos aqui. Eu tentei fazer aqui, polígono, né, não vai ficar tão perfeito, mas dá para ter uma noção. Essa figura ela está representando para mim o que eu quero calcular usando as somas de Riemann, que é a área entre a curva e o eixo x no intervalo de 0 até 2. Né? Então, agora eu vou tornar a utilizar essa soma de Riemann, só que para uns valores... Deixa eu voltar o A e o B aqui. Agora eu quero tomar os pontos entre A e B, uma partição, o tamanho da partição menor. Então, vou fazer o seguinte. Vou buscar agora mais pontos entre A e B. E eu tinha mostrado antes com 2 retângulos. A gente viu que a aproximação não ficou muito boa. Então, vou pegar agora com mais pontos. Construindo os retângulos agora com esses pontos obtidos. Então, veja que a gente vai ter agora mais retângulos. Peguei isso que não ficou bom, não. Bom, agora, se eu somar as áreas desses retângulos, já vai estar com os valores relativamente mais próximos do que quando eu peguei apenas 2 retângulos. Né? Então, agora eu peguei 3, 6, 9 retângulos. Então, já está com um valor mais, sim, mais bacana, pelo menos lembra mais o valor que deveria ser obtido. Eu não estou calculando as somas dessas áreas aqui, porque a intenção agora é apenas explicar graficamente como funciona isso. Sobre a parte dos cálculos em si, a gente vai ver a parte de situações mais tranquilas de calcular. Então, para não ter que fazer esse monte de cálculo de área. Então, quando eu aumentei o número, a quantidade de retângulos nesse intervalo de 0 a 2, a área da figura, que está entre a curva e o eixo x, ficou mais bem representada por esses retângulos. E se eu colocasse um número bem maior de retângulos, tipo 100 retângulos construídos aqui no meio, eu teria uma aproximação muito melhor. E a ideia do somatório aqui das somas de Riemann é tomar um número cada vez maior de retângulo para que a área desses retângulos, a soma dessas áreas, seja realmente seja equivalente à área formada entre a curva e o eixo x. Bom, agora a gente vai ver o conceito de integral definida. A integral definida como limite de somas de Riemann. Primeiro aqui uma definição. Seja f uma função definida em um intervalo fechado AB.
Para qualquer partição P, aquele conjunto de pontos para dividir o intervalo AB em subintervalos, escolha os números CK arbitrariamente nos subintervalos xk-1 a xk. Então, vou pegar, né, vários Cs, 1 em cada subintervalo desse. Se houver um número i tal que, fazendo o limite da partição tender a zero, ou seja, partições cada vez menor, um número grande de pontos na partição, para que os intervalozinhos, os subintervalos, sejam cada vez menores, se aproximando de zero. E aí o somatório desse produto, f de ck, vezes o delta xk, que é aquela base vezes a altura do retângulo, com o k variando de 1 até n, esse somatório resultar em um número i, independente de como a partição foi construída e de como os Cs foram escolhidos, então f será integrável em AB, e esse i aqui vai ser a integral definida de f no intervalo AB. O teorema 1 ele fala sobre a existência das integrais definidas. Todas as funções contínuas são integráveis. Isso é, se uma função f é contínua em um intervalo AB, então sua integral definida em AB existe. O teorema 1 ele fala apenas que existe, mas não fala ainda como a gente calcular essas integrais. Aqui é a notação da integral definida. Bom, ela não difere tanto do que a gente viu na indefinida. O que apareceu a mais aqui para a gente foram esse A e esse B. Bom, vamos só recapitular aqui. Esse aqui é o símbolo da integral. Aqui embaixo, esse número é o limite inferior da integração. E aqui em cima, o limite superior. Então, a gente vai olhar esses valores, pelo menos por enquanto, né, no eixo x, que a gente vai variar de um ponto até outro. Aqui é a função, né, o integrando. Aqui é a variável de integração. E isso tudo representa a integral de f de a até b. E quando eu calculo isso, eu achei o valor da integral. Então, obtenha o valor da integral é o mesmo que calcule a integral. Aqui tem alguns exercícios para a gente ver aquela questão da notação sigma. Então, tentem fazer e, havendo dúvidas, a gente conversa depois. Esse outro exercício, ele fala sobre a área da função. Então, assim, vocês vão observar que todas essas funções dadas aqui, elas são tranquilas de a partir do gráfico, obter sua área, né? Então, nesse caso, esboce o gráfico e calcule a área do gráfico no intervalo sugerido nos limites de integração. Então, no caso, faça essa área, o desenho do gráfico, e calcule a sua área, nesse exemplo aqui, do menos 2 até o 4. O valor dessa área vai ser o valor dessa integral. Então, não precisa usar nenhum tipo de fórmula de integração, mas o objetivo aqui é calcule a área da figura no intervalo proposto, e essa área vai ser o resultado dessa integral. Área sobre uma curva, que é outra definição. Se y igual a f de x for não negativa, zero ou positiva, e integrável em um intervalo fechado AB, então a área sobre a curva y igual a f de x de a até b será a integral. Então, é o que a gente acabou de ver aqui nesse exercício. Aqui tem a definição dessa parte. Então, a integral da função de a até b representa a área da curva de a até b. Essa definição vale nos dois sentidos. Podemos usar integrais para calcular áreas e podemos usar áreas para calcular integrais. Então, nesse exercício que a gente acabou de ver, a gente está usando a área para obter a integral. Normalmente, o que a gente vai fazer é o contrário. A gente vai calcular a integral para, a partir dela, obter a área. Aqui, agora, um exemplo. É área sobre a curva f de x igual a x. Então, calcule a integral desse x, dx, de a até b, com 0 menor que a menor que b, né? Então, eu quero calcular essa área aqui, o que está entre a curva e o eixo x.
Logo, essa integral de a até b da função x em relação a x vai ser essa área aqui, certo? Mas então, vamos calcular a área. Da forma que a figura está, veja que eu tenho esse segmento aqui, A, ele é paralelo a esse segmento aqui, B. E nós temos aqui um quadrilátero, não é? 4 lados. Um quadrilátero que tem 2 lados paralelos e 2 não paralelos é um trapézio. E esse segmento aqui embaixo, ele faz 90 graus com os 2 paralelos. Então, se eu imaginar essa curva assim, assim fica fácil de representar, onde meu lado menor é o A, esse lado maior é o B, esse aqui é o que está aqui embaixo. Então, a distância que vai de A até B é B menos A. Representando dessa forma, fica fácil enxergar que é um trapézio, que a gente tem a base maior, a base menor e a altura, onde a altura é esse B menos A. Então, como calcular a área de um trapézio? Só lembrar daquela formulazinha lá. É base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, só substituir os dados. A base maior é o B, a base menor é o A altura é B menos A sobre 2. Então, aqui eu tenho o produto da soma pela diferença de 2 termos, resulta no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, o 2 eu conservo. Então, com isso, eu posso separar as duas frações, b ao quadrado sobre 2 menos a ao quadrado sobre 2, que é o resultado da integral. Então, fica b ao quadrado sobre 2 menos a ao quadrado sobre 2. Usando esse exemplo, vamos calcular essa mesma integral de x em relação a x, mas agora numericamente, do 1 até o raiz de 5. Então, assim, como que eu vou fazer isso? Eu vou observar. Já que não foram colocados valores numéricos para esse b e para esse a, mas sim apenas a condição que o 0 tem que ser menor que a e o a tem que ser menor que b, o resultado dessa integral ficou b ao quadrado sobre 2 menos a ao quadrado sobre 2. Eu vou usar esse resultado, onde aqui, no caso, o meu a vale 1 e o meu b vale raiz de 5. Então, está mantendo a condição. 0 é menor que 1 e 1 é menor que raiz de 5. Então, está tudo certo. Logo, a integral de 1 até raiz de 5 de x em relação a x vai ficar, voltando aqui, vou usar essa expressão, b ao quadrado menos a ao quadrado. Então, fica raiz de 5 sobre 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 ao quadrado. O raiz de 5 ao quadrado dá 5. Então, vou ter 5 sobre 2 menos o 1 ao quadrado dá 1. Lembrando que aqui, esse ao quadrado vale só para o b e não para o b sobre 2. Daí, 5 meios menos 1 meio, 4 meios ou 2. É o resultado da integral. As propriedades das integrais definidas são muito importantes. É interessante a gente ler e reler essas propriedades para tentar memorizar. Mas a ideia aqui é a seguinte: ordem de integração. Se eu mudar a ordem de integração, os limitantes, eu trocar os dois de lugar, o sinal da integral inverte. Então, a integral de f de x em relação a x de b até a é igual a menos essa integral de a até b. Então, ao trocar o sinal aí, ao trocar a ordem de integração, a gente muda o sinal da integral. A integral de a até a de uma função qualquer é zero, porque não vai gerar uma área. É como se tivesse, deixa eu ver se eu acho um slide mais limpo aqui, um plano XY, uma curva qualquer e um ponto A. Aí eu quero calcular a área que vai de A até o próprio A, então não tem outro ponto aqui. Logo, essa área aqui não tem essa área, é zero. Beleza?
é um ponto só, né? Então não tem uma área formada por um ponto. Outra aqui, multiplicação por constante. Então a integral, essa aqui até foi vista já nas indefinidas, ela se mantém. A integral de uma constante vezes uma função em relação a x de a até b é o mesmo que o produto dessa constante pela integral. Então a gente pode tirar a constante da integral e calcular a integral sem essa constante. No final, só multiplicar de novo. Multiplicar aqui. Soma e subtração. Então, quando eu tenho adição de funções e eu quero calcular a integral da soma, o que eu vou fazer é separar. Eu vou calcular a soma ou diferença das integrais. Então, é o mesmo que integra o f, aí mantenho o mais ou menos e integra o g. Aditividade. Essa aqui já é uma nova, digamos assim. Se eu quero calcular a integral de uma função de a até b, mais a integral de b até c, isso é o mesmo que integrar de a até c. Então, seria mais ou menos assim. Eu tenho uma curva qualquer, quero calcular a integral que vai de a até b, e depois somar com a integral que vai de b até c. Então, eu vou ter a integral que vai me dar a área 1 e a integral que vai me dar a área 2. Logo, a integral que vai de a até c da função de f é o mesmo que a soma de a até b mais de b até c, que é a área total. Então, seria aqui área 1 mais área 2. Desigualdade mínimo e máximo. Bom, se o f máximo e o valor máximo da função e o valor mínimo da função são representados por fa máximo e f mínimo, então, aqui lembrando que, pegando no intervalo de a até b, o intervalo fechado AB. Então, o produto do valor mínimo vezes essa distância aqui de a até b, que é b menos a, vai ser menor ou igual que a integral da função de a até b, e que isso é menor ou igual ao valor máximo da função vezes essa distância de a até b. Dominação também é bem interessante. Se a função f é maior ou igual à função g em um intervalo AB, então, a integral da função f nesse intervalo AB vai ser maior ou igual à integral da função g nesse intervalo AB. E aqui, um caso particular, seria se a função ela é sempre positiva, se ela está, né, no intervalo AB, o seu gráfico está acima do eixo x, né, maior ou igual a zero, então não está abaixo do eixo x, né, acima ou tocando o eixo, nesse intervalo AB, então essa integral vai ser maior ou igual a zero. E aqui, mais um exercício para a gente fixar agora essa parte aqui das propriedades. Esse 6, pessoal, ele é aqui, ó. Que por algum motivo não ficou na frente. Então, eu tenho aqui 3 integrais, nem mostrou que função que é, mas eu quero ver se, olhando aquelas propriedades, eu consigo calcular essas integrais com essas informações. Então, deem uma olhada com calma no exercício e voltem lá nas propriedades, tentem, né, aos poucos ir memorizando. Então, pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima aula. Até mais.